Graça e paz, irmãos. Vamos lá, gente. Na aula passada, quem está com a revista? Quem tem revista? Bem. A aula passada já foi o pastor Aderson, não é isso? A gente parou em qual página? Ah, ele não seguiu o livro? Brincadeira esse pastor Aderson, hein? Como é que ele não segue o livro? Então nós vamos seguir aqui do jeito que a gente fez da nossa última aula juntos. Bom, só dando uma recapitulada aqui, nós falamos do conceito de fé e batismo. Nós falamos que sabemos que esse mundo não ficará melhor, nós conversamos aqui, que não ficará melhor por intermédio de política, filosofia, ideologia, mas sim pela transformação do homem. Obrigado. Então a gente disse que a gente crê no conceito de fé e batismo. Nos dias de hoje, muitas vezes nós somos tentados a achar que o governo tal, ou que o governo A, ou que o governo B, ele vai trazer, a gente deposita a nossa esperança, seja em governo, seja numa metodologia, seja para mudar o cenário que nós vivemos da sociedade, né? E a gente viu na página 5 que o mundo não ficará melhor por intermédio de política, de filosofia, de ideologia, de bandeiras que se levantam, bandeiras do feminismo, bandeira do meio ambiente, que a bandeira que vai transformar a nossa sociedade é a bandeira de Jesus, a bandeira do Evangelho, a bandeira das boas novas, exatamente de um poder que pode mudar a vida das pessoas. E que mudando a vida das pessoas, pode mudar a vida da sociedade. Na página 6, nós vimos também o conceito de igreja. Quem está com a revista pode seguir na página 6. O corpo de Cristo na terra é a igreja universica total, composta por todos os que consideram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E em todos os tempos, épocas e locais, mas também é visível e organizada através de congregações locais. Então aqui, irmãos, o que a gente entende como conceito de igreja na Bíblia? Igreja, a gente está dizendo de todas aquelas pessoas no mundo inteiro que reconheceram e aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Essa é a igreja no mundo. E isso é maravilhoso, porque você pode mudar de país, você pode ir para qualquer lugar, independente de língua, de raça, de cultura, sempre haverá a igreja do Senhor, ela se reconhece. Quantos aqui já teve essa experiência de sair de um estado, ir para outro, mudar de estado, e parece que você encontra uma pessoa, você chega numa igreja, parece que rapidamente, parece que vocês se conhecem há muito. Isso é uma bênção. Isso é a igreja do Senhor. E o que estabelece a igreja do Senhor é o Espírito Santo que habita dentro de... E ele testifica isso. Então é muito comum a gente... Isso é mais uma prova desse poder sobrenatural do Senhor. Então, para onde você for, todos que um dia aceitaram o Senhor Jesus, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, esse é o conceito da igreja universica, isso no mundo inteiro. E nós também, outra coisa bacana que fala é em todos os tempos, épocas e locais. Então, desde dos nossos avós, desde a igreja antiga, dos nossos irmãos que deram as vidas, todos nós, até os irmãos que virão, que serão alcançados pelo plano de salvação, essa é a igreja do Senhor na face da terra. Amém? Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Aqui também é interessante a gente saber que essa igreja, ela se organiza através de congregações locais, onde todos os crentes são considerados igualmente em direitos e deveres, seguindo uma estrutura congregacional por meio de um processo democrático para a decisão de vários assuntos, sendo esse o direcionamento do Espírito Santo.
Isso, quem estiver sem revista é só levantar a mão. Então, essa igreja universica de Deus na terra, ela se reúne em congregações. O que são congregações? O que é que os irmãos acham com congregação? Quando a gente chama de congregação. Um de cada vez, sem confusão. Congregação, a IBMJ é uma congregação? A nossa igreja é uma congregação? Sim. A IBMJ é uma congregação. Então, é uma das congregações da igreja no mundo, não só no Brasil, no mundo, é a IBMJ. As igrejas batistas, cada uma delas é uma congregação. E a igreja Assembleia de Deus, cada uma delas é uma. Isso tem que ter cuidado, porque batista, tem gente que é mais batista do que crente, né? Não, eu sou batista, né? Aí você fala, não, o outro é assembleiano, então é primo, não é irmão. Tem batista que... Mas absolutamente, irmãos, a gente tem a noção do que é a igreja do Senhor na terra, é exatamente isso. Então a IBMJ é uma das congregações, cada igreja batista é uma congregação, cada igreja da Assembleia de Deus é uma congregação, cada igreja metodista é uma congregação. A gente só tem que ter um cuidado que tem as seitas. Nem tudo que diz igreja é a igreja do... A gente tem as seitas, tem muitas seitas. Aquilo é uma seita. Exemplo de seita. Testemunha de Jeová é uma seita. Não é religião. Não é uma congregação. Então a gente entende que cada congregação dessa, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus. Uma outra pergunta, e no céu tem Igreja Batista, tem Igreja Metodista, tem Assembleia de Deus, como é que é isso? Deus, quando olha lá de cima, ele vê a Igreja Batista? Não. Lá no céu tem a Igreja Batista vai ficar no lado A, esse pedaço aqui é separado para a Assembleia de Deus. Esse aqui é para os irmãos da Igreja Metodista. Quem vai ter o melhor terreno no céu, o melhor condomínio? Como é que é isso? Tem ou não tem? Deus, quando olha lá, ele reconhece a Igreja Batista? Quando ele olha do céu? Ele reconhece a Assembleia de Deus? Exatamente isso, irmãos, não. A igreja, quando a gente fala igreja, o conceito de igreja na Bíblia, as denominações, quem criou as denominações foi o homem. Necessário, muitas delas uma bênção. Cada denominação nasceu, tem uma sua história. Começou com um homem de Deus, começou com alguns homens de Deus, e que foram divulgando e espalhando o Evangelho de Jesus, exatamente como o apóstolo Paulo fazia. E isso é tudo uma bênção. A Igreja Batista é uma bênção, a Assembleia de Deus é uma bênção. Todas essas igrejas, todos esses homens levantados por Deus, que iniciaram esses projetos, uma bênção. Mas quando Deus olha lá de cima, Ele não reconhece título, Ele não reconhece CNPJ, Ele vê a igreja do Senhor. E isso é muito importante nós entendermos. Muito importante a gente entender isso, que é o conceito de igreja. Quem somos nós? Afinal de contas, quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Mais alto? A igreja do Senhor somos nós. O que a Bíblia diz? Que Deus jamais habitaria em templos feitos por mãos de homens. O templo que o Senhor habita hoje, qual é?
Somos nós. Esse local aqui, esse altar, ele é consagrado, ele é sagrado. É sagrado aqui em cima? Esse local é sagrado? Hã? Não, esse local não é sagrado. Esse local é consagrado a Deus. Como você pode consagrar a sua casa a Deus, o seu quarto a Deus. Você consagra os seus filhos ao Senhor. Então, a gente consagra, nós temos o hábito de consagrar esse local a Deus, consagrar os instrumentos a Deus. Que isso é ter tudo para o louvor da glória de Deus, mas não é sagrado. Esse lugar, pisar nesse lugar não é sagrado. Não existe poder nesse lugar. Não existe poder, como muitas vezes as pessoas pregam que naquele lugar pisou, vai ficar curado. E a gente ouve, infelizmente, alguns líderes, pastores religiosos, eles vão tentando dizer que aquele lugar é sagrado. Este lugar não é sagrado. O que torna esse local especial, sagrado, é a presença de Deus na vida de cada um de nós. Essa manhã, exatamente nesse local, agora, esse local é um local sagrado. Mas pela nossa presença. Quando nós estamos juntos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Então, a presença de Deus nas nossas vidas, quando nós compartilhamos juntos as nossas experiências, quando nós estudamos a Bíblia juntos, quando nós cultuamos juntos, isso tem um mover no céu e a gente vive o extraordinário do Senhor. Então, o conceito de igreja, eu acho que esse conceito de igreja é muito importante a gente ter. Cremos que a igreja deve observar a ceia do Senhor como ordenança bíblica. É nisso que nós cremos, lá na página 6. Em memória, como um ato simbólico da morte de Jesus, onde cada pessoa deve fazer o seu autoexame, reavivar sua fé e ações de graças. O pão e o vinho não passam por uma transubstanciação ou consubstanciação, e sim são elementos simbólicos. Irmão, aqui tem outra coisa para a gente entender. 2 coisas aqui. A ceia do Senhor é um símbolo maravilhoso, lindo, é um momento maravilhoso, nós vamos ter no próximo domingo. O que a ceia do Senhor faz conosco? O que é a ceia do Senhor para nós? O que representa? É um memorial. Nós lembramos que Jesus morreu na cruz para nos dar vida, para nos salvar, e nós lembramos que Ele ressuscitou. E nós lembramos que no nome de Jesus há poder. Nós lembramos que Jesus venceu a morte, que não tem nenhum poder maior que o de Cristo, e que esse poder habita dentro de nós. Então a ceia é algo tremendo, maravilhoso. É algo que a gente tem que, não abra mão de fazer parte da ceia, desse ato simbólico, que onde a gente renova a nossa aliança com Cristo, onde a gente traz a lembrança, a gente por alguns momentos, reflete. Nós paramos e refletimos e lembramos que o Senhor Jesus morreu pelo meu pecado. A gente lembra que a vida que a gente vive não é nossa. Nós vivemos a vida que Deus nos deu. É isso que lembra a ceia do Senhor. É esse o significado da ceia do Senhor. Um significado maravilhoso. Porém, a ceia do Senhor, o pão que é servido aqui, o vinho que é servido aqui, ele não é sagrado. Naquele momento que a gente está comendo pão e bebendo vinho, aquele pão, naquele momento, ele não vira o corpo de Cristo. O vinho, o sangue, não vira o sangue de Cristo. É apenas um memorial. Algo tremendo e maravilhoso. Mas para a gente ficar tem que ter essa consciência. Não tem nada disso aqui. O pão, naquele momento em que o pastor ora, que a gente consagra ao Senhor, que a gente traz tudo isso à lembrança. Aquele não vira o corpo de Cristo e nem o suco de uva vira o sangue de Cristo. Uma outra dúvida aqui.
diz que na ceia, onde cada pessoa deve fazer o seu autoexame, reavivar a sua fé e ações de graça. Irmãos, o que é o autoexame antes de ceiar? O que vocês entendem pelo autoexame? Hã? Você faz um autoexame, né? Você se examina para ver se não tem algum pecado, para você se arrepender e naquele momento pedir perdão. O que vocês entendem por autoexame? Exatamente o que a irmã falou? Confessar os seus pecados. O autoexame é assim, eu vou olhar para a minha vida e se eu não tiver pecado, eu tomo a ceia, é isso? Senão a gente não ia tomar ceia nunca, né? Ia sobrar os cálices, tudo. Irmãos, o autoexame é exatamente o que a irmã falou. É a gente, examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente reflete e fala assim, nossa, eu preciso do sangue de Jesus na minha vida todos os dias. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso buscar uma vida de santidade. E nesse momento eu renovo o meu voto de disposição de caminhar em direção a uma vida de santidade. É isso que significa o autoexame. Tem uma coisa tremenda, muitas vezes, a gente também tem aqui a gente tem um costume de só toma ceia quem é batizado. Não é isso? Olha, só pode tomar ceia quem é batizado. E amém, isso é uma benção. Acho que é uma ordem ali. A gente cria uma ordem. Mas eu tinha um pastor que ele perguntava assim, sempre que alguém perguntava para ele, pastor, eu gostaria de tomar ceia, mas eu não sou batizado ainda, eu estou com um desejo tremendo de tomar ceia. E ele perguntava assim, se hoje o Senhor Jesus voltar, você está convicto que vai para o céu? Tenho certeza, Senhor. Eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ele falava, quem sou eu para impedir você de tomar a ceia? Se você tem certeza que Jesus voltando, você volta com ele para os céus, você tem certeza da sua salvação, quem sou eu para impedir você de tomar a ceia? Mas aqui eu quero deixar claro que na nossa igreja, na Igreja Batista, existe uma orientação clara que a ceia é para quem é batizado. Mas é algo para a gente entender que a ceia também é um memorial. E isso é bom, é saudável, essa regra da igreja, para que a pessoa caminhe em direção ao batismo. Que ela vá fazer a escola dela, que ela vá estudar, que ela vá reconhecer publicamente, fazer a sua confissão de fé, se tornar membro da igreja e se batizar e participar da ceia do Senhor. Então, lá em casa, a mesma coisa. O Bernardo mais novo, agora que ele está na coisa, ainda não se batizou. Então, ele não toma a ceia aqui. Mas eu tenho cuidado de, a partir do momento que ele aceitou o Senhor Jesus, se ele tem certeza que vai para o céu. Então, mas só para vocês entenderem o que é uma doutrina da Igreja Batista. Amém? Afinal de contas, o ladrão da cruz, deu tempo dele batizar? Deu tempo dele fazer EBD? Deu tempo dele participar de uma ceia? Não deu tempo. Não deu tempo dele estudar o livrinho. Página 7. Soberania eclesiástica. Cremos que a igreja local é livre sob a orientação do Espírito Santo, até mesmo para se associar com outras igrejas de objetivos semelhantes. Nos reunimos em associações, conferências, convenções. Nós temos a Convenção Batista Brasileira, porém, a igreja local permanece soberana, apesar de mantermos convicções e conceitos básicos em comum entre os batistas. Irmãos, isso aqui é uma bênção.
Isso aqui é mais uma clara manifestação do poder de Deus. Aos olhos naturais, isso aqui tinha tudo para dar errado. O que a gente está dizendo? Que cada igreja batista, ela tem total independência. A igreja batista é ligada à Associação Batista Brasileira, algumas delas são, outras não são, mas mesmo as que são, existe a gente tem que fazer tudo que o presidente da Convenção Batista Brasileira manda a gente fazer? Não. Irmãos, isso é um milagre de Deus. Já parou para pensar nisso? Você junta um monte de gente, voluntário, que vem aqui voluntariamente, cada um com o seu jeito, cada um com a sua história, cada um com a sua experiência. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ter um monte de problemas, um monte de divisão. Não que não tenha, inclusive, alguns probleminhas. Mas tinha tudo para dar errado. Mas a igreja batista, a nossa igreja, ela é autônoma. Ela é soberana. Então, como é que funciona aqui na nossa igreja batista? Alguns temas, eles são levados ao conselho. Depois, alguns temas, dependendo do tema, passa pelo conselho, volta para a assembleia. A gente entende que a gente ora, traz para os irmãos, a gente vota e nisso tudo é estabelecida a vontade de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é algo maravilhoso. As igrejas batistas, elas se respeitam. E as coisas vão acontecendo. Deus vai colocando, levantando alguns para estar nessa área, outros para estar aqui, levanta uns para professores, outros para mestres, outros pastores. E Deus vai levantando e vai fazendo de uma maneira extraordinária. Como Deus usa algumas pessoas que para cuidar das nossas crianças, que transformam a vida de pessoas. E as coisas vão acontecendo de maneira natural. Na verdade, de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Então não tem chefe, não tem que bater o cartão, não tem tudo, e você vê que tudo funciona. Tem o acampamento dos kids, o ministério infantil, que é algo extraordinário na nossa igreja. Isso é a ação do poder de Deus. É Deus movendo o coração de algumas pessoas, de irmãs, de irmãos, que cuidam daquilo com um amor que é inexplicável. Isso é a ação do poder de Deus cuidando da obra dele, porque a obra é dele. E é esse poder que cura as nossas vidas. É esse poder que muitas vezes a gente ouve a palavra certa na hora certa. Então as igrejas são soberanas. Os batistas não consideram que há um líder fundador. Tem muito movimento que tem um líder fundador. Não, tem um líder fundador de uma religião tal, de uma seita tal. Tem um líder fundador. Não. Nós entendemos como os cristãos que Jesus é a essência do Evangelho. Que a Bíblia é a palavra, é o livro de regra e prática. Então a Igreja Batista não tem um fundador da Igreja Batista. Tiveram vários irmãos movidos pelo Espírito Santo em alguns países, começando na Europa, e chegou ao Brasil. É assim que nós entendemos. É muito importante os irmãos entenderem isso. Não tem um fundador. Não tem, todo mundo segue Allan Kardec, é o Buda, não existe uma figura. A única figura que nós reverenciamos é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Página 8, o pacto das igrejas batistas. Cremos que fomos levados pelo Espírito Santo a aceitarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Por isso seguimos o batismo bíblico, sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comprometemos-nos a andar em amor cristão, a trabalhar em prol do crescimento do Evangelho, crescer em santidade, em espiritualidade, cultuando a Deus e doutrinando irmãos e cumprindo as ordenanças bíblicas.
Outra coisa aqui que a gente fala do pacto, a gente fala sobre a profissão de fé. Aqui nós batizamos crianças, irmãos. Nós batizamos bebês, crianças. Por que nós não batizamos crianças? Não tem consciência. É simples. A Bíblia diz que para ser salvo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A criança pode tomar essa decisão? Não pode. Então a gente entende que isso é um desejo do coração. Tem muitos adolescentes, muitos jovens que têm esse mover, que Deus toca no coração, e muitos se batizam com 9 anos, 10 anos, mas ele tem consciência daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Por isso que nós não batizamos crianças, porque ela não tem consciência. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Ainda na página 8 também nós nos comprometemos a contribuir de maneira generosa e liberal na igreja local, a termos uma vida devotada particularmente, evitando e condenando os vícios, educando nossos filhos no Senhor, levando a mensagem de salvação a todos, sendo éticos e pessoas de caráter cristão em nossos compromissos e condutas no dia a dia. Então, irmãos, aqui tem uma coisa para a gente refletir sobre isso. A palavra de Deus diz que o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós, como igreja, nós reconhecemos, nós nos comprometemos em expressar o caráter de Cristo. A maior manifestação de poder de Jesus é quando ele transforma a vida da pessoa. Não é a cura de um câncer. Não é ressuscitar um morto. Muito mais extraordinário do que ressuscitar um morto é transformar o caráter de uma pessoa. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes a gente acha muito maior, mais sobrenatural do que curar um câncer terminal, é quando a pessoa, com o poder de Deus, entra na vida de uma pessoa e aquela pessoa que mentia não mente mais. Aquela pessoa que adulterava não adultera mais. Aquela pessoa que matava não mata mais. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. Só Deus pode fazer isso. Na vida de um homem, na vida de uma mulher. Só Deus. Você quer ver uma outra coisa? Só existe casamento próspero em Deus. Mas, irmão, calma aí, eu conheço pessoas, eu conheço um casal maravilhoso que eles não são cristãos. E tem uma vida toda arrumadinha. É uma família doriana, tudo perfeito, estão casados há 35 anos. Não conhecem Jesus e é um exemplo de coisa. Mentira. Só existe casamento próspero em Deus. Porque o casamento foi instituído por Deus. Como eu já disse aqui, o casamento tinha tudo para dar errado aos olhos naturais, né? Ele foi feito, parece que ele foi planejado para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Juntar duas pessoas, costumes diferentes, tudo diferente. Um escova o dente antes do café da manhã, o outro escova o dente depois do café da manhã. O outro escova os dentes antes e depois do café da manhã. Um gosta de dormir mais tarde, o outro. Duas pessoas com experiências totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes, com as suas marcas totalmente diferentes. Cada um tem uma referência de pai, cada um tem uma referência de mãe. Cada um teve uma referência de família. Resumindo,
Só Deus podia ter inventado esse negócio. Juntar duas pessoas e botar no mesmo teto. Agora vocês vão morar junto. Muitas vezes você não consegue se aturar. Você não se suporta em alguns momentos da tua vida. Aí Deus vai e bota o outro do teu lado. E fala, ó, agora vai. Agora vai. Irmãos, o que faz o homem ser fiel à mulher não é... O amor que o esposo sente pela esposa não é suficiente para mantê-lo fiel a ela até que a morte o separe. Não é suficiente. É necessário o temor a Deus. É necessário entender que foi Deus que uniu. Eu sei que o casamento são só flores. Eu sei que está tudo certo. Não tem problema nenhum. Irmãos, só Deus. Ontem, por acaso, de madrugada, estava conversando com a Úrsula, e ela falando, minha filha mais velha, né, 24 anos, e conversando sobre um monte de coisa, ela ansiosa com algumas decisões que ela vai tomar. E aí acabamos falando de casamento, né, para variar, está com 24 anos, doida para casar, vai namorar. E aí a gente vai conversando. E eu falando para ela, falei, filha, casamento é em Deus. Só existe um casamento próspero e pleno em Deus. Exclusivamente em Deus. Em Deus a gente crê que o casamento, daqui com 30 anos de casado, o casamento ele melhora, ele renova, a palavra de Deus vem renovando. Porque se você for ver com as pessoas, se for conversar com o sistema, diz que tudo vira, a rotina acaba com o casamento. A sociedade que nós vivemos hoje, ela acredita no casamento, irmãos? Ela não acredita no casamento mais. Já tem um monte de... As estatísticas mostram que os divórcios eles estão aumentando a cada dia. Acho que a gente nunca viveu uma geração de os casamentos abertos. Relações abertas. Te incomodou? Você vai numa psicóloga que não é cristã, o que ele vai te falar? Está com problema no casamento. Você começa a falar, querida, você não está bom para dois. Se não está te fazendo bem, separa. Para que sofrer? Qual o sentido disso? Onde a Bíblia fala que não é isso. O casamento é você perseverar e você vai vivendo o sobrenatural de Deus. Então nós cremos, irmãos, que na palavra, como fé e regra, o que define a nossa vida, a prosperidade, a alegria, a plenitude, em todas as áreas da nossa vida, está em Deus. Os nossos filhos, todo mundo aqui quer o melhor para os seus filhos. Quando você olha para essa geração e como está ficando, a preocupação que você tem de, cara, que mundo meu filho vai encontrar? Que mundo os meus netos vão encontrar? Que mundo ele vai encontrar? Mas aí vem aquela paz, aquela convicção, sabe? Foi consagrado ao Senhor. Deus está separando o melhor em todas as áreas da vida. E é o que eu tenho falado para meus filhos. A tua única preocupação de vocês é se prostre diante de Deus todos os dias. Viva com a tua vida no altar. Priorize o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes eu sou muito firme, muito duro até com eles. Fica ansioso e tal. E a gente conversa em casa e fala assim, está ansioso porque está orando pouco. Ela quer morrer, a Úrsula então quer morrer. Fala, nossa, a gente vem conversar, a gente vem conversar, abrir, eu estou sofrendo. Está sofrendo que está orando pouco. Está sofrendo, está orando quanto tempo por dia? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não precisa levantar o dedinho.
Mas pode reparar, quando você pega momentos para você orar e ler a palavra, a ansiedade some. Pode reparar os momentos que você está mais ansioso, com medo, sofrendo, que a ansiedade vai te consumindo. Tá, o dia mal é porque você devagarinho, o diabo ele vai atuando para você orar menos. Você começa a orar menos, você começa a vir menos à igreja, você começa a ler menos a palavra. É óbvio que você vai estar mais ansioso. Irmãos, isso não é pensamento positivo, não é psicologia positiva, é realidade. É impossível se aproximar de Deus e as suas bênçãos não ter. É impossível você se aproximar de Deus, se derramar diante de Deus e você não sair com o coração leve. Deus ele começa a trazer a sua lembrança, as promessas, aquilo tudo que Ele tem para a tua vida, Ele começa a dizer o que você é. É interessante isso que você está falando, porque o mais curioso é que quando a gente começa a buscar Deus nesses momentos, né, o inimigo sempre vem na nossa cabeça falando assim, você só está buscando Deus porque você está precisando, né? Aí você começa a ficar meio triste, fala assim, poxa Deus, desculpa ser tão interesseiro, mas o inimigo, acredito que ele faz isso para a gente ficar nessa confusão, né? É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. Sempre vem uma voz, agora você busca Deus. Ontem, você falou poucas e boas da tua cunhada. E hoje você está com a mão, está orando, pedindo um milagre de Deus. Ontem você falou mal, mas falou berrações do teu cunhado. Ou do vizinho. E agora você está. Quando você estava bem, tudo certo, você não buscava Deus. Tudo isso. Vocês acham que essas vozes são de Deus, irmãos? Você acha? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Em nome de Jesus, nessa manhã, você pode estar pensando assim, cara, eu não sou digno de viver isso aí. Talvez você fique assim, olha, eu não consigo mais viver essa vida de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nenhum pecado que você cometa, ele diminui 1 milímetro do amor que Deus tem pela tua vida. Absolutamente nada, nenhum pecado diminui. O que a palavra de Deus diz? Nada pode mudar o amor que Deus tem pela tua vida. Nem altura, nem profundidade, absolutamente nada. Por isso, irmãos, que é importante a gente estar na escola bíblica dominical, porque o diabo vem exatamente isso, irmãos. Você, mas você. E vamos dar nome muitas vezes, muitos homens, você. Ontem você estava entrando no site pornográfico, ontem você estava olhando isso, ontem você estava olhando um site que você não devia estar. Você não vai viver o que Deus tem para a sua vida, porque você não tem jeito. Você que é mentiroso, ontem você estava mentindo, você que deu um jeito lá no imposto de renda, você que sonegou, agora você quer orar? Você quer pedir a provisão de Deus? Você quer pedir perdão a Deus? Isso é o diabo. Irmãos, escreva o seguinte, o diabo, o que ele não quer, em hipótese nenhuma, é que você se aproxime de Deus. Que você confesse os seus pecados para Deus. Então, em nome de Jesus, nenhum pecado que você cometa diminui o amor de Deus pela tua vida. O pecado, ele traz consequências. Tudo aquilo que você peca, você vai pagar essas consequências. Você vai ter consequências daquilo que você fez. Mas até as consequências, você colhe as consequências nas mãos de Deus. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã na nossa vida. Muitas pessoas saem da igreja porque não aguentam ouvir isso. Eu não vou conseguir nunca ter essa vida de santidade. Irmãos, isso vai ser até Jesus voltar.
O apóstolo Paulo já falava, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, bate a minha porta todos os dias. Amém até aqui, irmãos? O que a gente precisa é só se aproximar de Deus. O que a gente precisa é só orar a Deus, consagrar os nossos dias todos os dias. Uma oração que é tremenda, eu aconselho para os irmãos, é assim, ora só pelo dia que começou. Deus me ensina a viver o dia de hoje. Amanhã, segunda-feira, dia 29 de setembro, Senhor, me ensina a viver o dia 29 de setembro, só hoje. Me ensina a viver o dia de hoje de uma maneira melhor. Me ensina a viver o dia de hoje ouvindo a Tua voz, agradando o Teu coração. Que nessa segunda, dia 29 de setembro, aquilo que eu vou postar, ou que eu vou mandar uma mensagem, ou que eu vou falar com alguém, ou a reunião que eu vou fazer, ou aquilo que eu vou resolver, que em tudo isso o Seu nome seja glorificado na minha vida. Irmão, vocês vão ver que o dia é diferente. A gente começa a ver o mover de Deus de uma maneira sobrenatural. Por isso que eu insisto tanto, evangelho é algo apaixonante. Porque o evangelho é poder de Deus. Evangelho é viver sinais e maravilhas de Deus todos os dias da nossa vida. Todo dia tem um milagre para você. Todo dia tem algo bom para você. Todo dia Deus está preparando o melhor para você. Todo dia. Todo dia. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós damos ouvido e o diabo fica soprando. E o diabo fica soprando. Você não tem direito a isso. Você faz isso. Eu lembro de um testemunho de um jovem. Que caminhou conosco muito tempo, na nossa igreja lá no Rio. E a família inteira é crente. Eram 3 irmãos, a mãe, uma tremenda mulher de Deus, da Assembleia de Deus. 4 irmãos, os outros 3, todos crentes e ele desviado. Mas uma figura, o Danilo. Pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja. E a mãe dela, e aí na rua, uma pessoa fica endemoniada dentro de casa. E o vizinho sai correndo, vai lá na casa dele, chamar a mãe dele. Para chamar a mãe dele, olha, pede para ela lá que ele está quebrando tudo, ele está endemoniado lá. Pede para ela ir lá orar, repreender, expulsar aquele demônio. Aí o Danilo falou assim, minha mãe não está em casa, minha mãe não está em casa. Eu falei assim, então vai você que você é crente. Eu falei, eu não. Não, a gente precisa e tudo. E chegou e tudo, e Danilo foi lá. Danilo entrou, uma pessoa endemoniada. Né, o demônio aponta para o Danilo e fala, você? Aí Danilo sai da casa, se ajoelha na calçada da rua, na calçada da casa, se prostra diante de Deus, pede perdão a Deus, volta lá, expulsa o demônio, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Dali para frente ele se posicionou. Então, irmãos, o diabo ele acusa, você. O diabo sabe do passado. Ele sabe exatamente o que você está fazendo até hoje. Ele sabe. O diabo é onisciente? O diabo é onisciente? Ele sabe de tudo? Quem diz que sim? Quem diz que não? Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum? Se eu pergunto. O diabo não é onisciente. Mas tem demônios que vão levando isso para ele. Ele vai acompanhando. Mas o diabo não é onisciente. Mas tem sim potestades. Tem toda uma hierarquia demoníaca. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Outra coisa que pouco crente acredita. O diabo existe. Ele é mais real do que o irmão que está do teu lado. E ele vai tentar te acusar o tempo inteiro.
Aliás, tem 3 minutinhos, eu vou encerrar aqui. Não vou contar esse testemunho não, que senão vai demorar. Vamos encerrar aqui deixa para um outro dia. Página 7. Como nós falamos, os batistas não têm não consideram um líder fundador, né? Nós cremos na liberdade religiosa porque Deus fez o ser humano livre e responsável para isso. E aí aqui na página 8 a gente vai pegar só esse primeiro parágrafo e a gente encerra, para encerrar na hora, irmãos. Diz aqui, olha, cremos que fomos levados pelo Espírito Santo cremos que fomos levados pelo Espírito Santo a aceitarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Por isso seguimos o batismo bíblico, sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é nisso que nós cremos, que todos nós temos a liberdade de aceitar, de reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, que os irmãos fiquem com essa palavra, que nenhum pecado diminui o amor de Deus que Ele tem por você. Nunca esqueça disso, Deus ele não abre mão da tua vida. Ele está sempre disposto a te perdoar, Ele está sempre disposto a mudar a tua vida. E eu costumo dizer que às vezes a gente dá um passo só em direção a Deus, a gente começa a caminhar devagarinho em direção a Deus. E as coisas começam a acontecer na nossa vida. Ele vem e nos abraça, começa a ajustar as áreas da nossa vida, começa a abrir portas, começa a fechar portas que não foi Ele que abriu. Deus começa a tirar coisas que não foi Ele que colocou na tua vida. E Ele começa a trazer a vontade dEle para a tua vida em todas as áreas da tua vida. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por esses minutos que nós tivemos a oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que nesse domingo de manhã, ó Deus, veio neste lugar, Senhor, buscar mais de Ti, Pai. Adorar e engrandecer o Teu nome. Eu não sei, Senhor, exatamente como cada irmão chegou aqui. Eu não conheço o coração de cada pessoa aqui, Senhor. Alguns vieram esperançosos de ter uma resposta. Outros vieram esperançosos de ter uma cura. Deus, em nome de Jesus, Senhor, marca a vida de cada irmão aqui nesta manhã, Senhor. Ó Deus, transforma, renova a alegria, Senhor, renova a esperança, Senhor. Renova a vontade e a alegria de buscar uma vida de santidade, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar e repreender toda a cilada do inferno contra a vida das famílias aqui, Senhor. Contra a vida dos casais, Senhor. Contra a casa dos meus irmãos, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Toda a intenção do diabo, toda a seta maligna, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, famílias fortes e prósperas, Senhor. Guarda os casamentos, Senhor. Guarda cada homem, Senhor. Transforma a vida de cada homem. Transforma a vida de cada mulher. Guarda os nossos filhos, Senhor. Os nossos filhos são consagrados a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua graça, a Tua alegria, ó Deus, a Tua soberania seja presente no lar de cada família aqui representada. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.